Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vamos continuar falando um pouquinho sobre aspectos gráficos? Agora a gente vai focar na estrutura do trabalho. Então, eu já comentei com vocês que os trabalhos são divididos em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então, a gente primeiro tem a parte externa, né, que vem uma capa, que é obrigatória, e uma lombada. A lombada é aquela capa, vocês já perceberam que alguns livros têm a capa, e em seguida da capa tem uma folha igualzinha à capa, mas num papel mais fino, né, de ofício mesmo, geralmente até meio que preto e branco, só copiando, isso aí seria a lombada. Então, elementos pré-textuais. Folha de rosto, que é obrigatória. Errata, que é opcional. Folha de aprovação, que é obrigatória para TCC, monografia, tese, alguma coisa desse tipo. Dedicatória, que é opcional. Agradecimentos, opcional. Epígrafe, opcional. Resumo na língua vernácula, que é a língua que você está escrevendo o seu trabalho, que é obrigatório. Resumo em língua estrangeira, que é obrigatório, isso também para TCC, artigo, o que for, monografia, tá? Se for só um trabalho acadêmico, assim, faça um trabalho de pesquisa. Não, né, gente? Não precisa colocar um resumo em língua estrangeira. Lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos, que também são opcionais, e o sumário, que é obrigatório. Aí vem os elementos textuais, que é de fato a introdução, o desenvolvimento do trabalho, que aí pode entrar metodologia, resultados e o que mais vocês acharem que é necessário naquele trabalho que vocês estão fazendo. E a conclusão, ou considerações finais, todos obrigatórios. E nos elementos pós-textuais, nós temos as referências, que são obrigatórias, e também temos o glossário, apêndice, anexo e índice, que são opcionais. Então, na capa, a gente tem algumas informações que devem estar todas escritas em negrito, centralizadas, com espaçamento de 1,5 entre linhas. E aí, na capa, então, a gente vai ter o nome da instituição, nome completo dos autores, título, que tem que ser claro e preciso, lembrem lá da aula que a gente teve de planejamento de uma pesquisa, subtítulos, se houver, local em que foi da instituição, né, na qual vai ser apresentado aquele trabalho e o ano. E aí eu coloquei aqui o modelo de uma capa do IF, ó. Tem um logo aqui em cima, embaixo vem escrito Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Pouso Alegre, o título do trabalho e aqui embaixo a cidade e o ano. Se fosse um autor, né, a gente colocaria os autores aqui também, se fosse um trabalho acadêmico. A folha de rosto também é um elemento obrigatório, que tem alguns elementos essenciais para identificar o trabalho. E aí vem, primeiro, o nome completo dos autores, título do trabalho, subtítulo se tiver, a natureza do trabalho, o nome do orientador e do co-orientador se houver, o local da instituição e o ano. E aí eu coloquei também um modelo. Percebam que agora a gente não tem mais a logo. Então aqui em cima já vem o nome do autor em negrito, o título em negrito. Aí vem esse textinho aqui, tá? Como se fosse um trabalho de conclusão de curso, mas se fosse um trabalho acadêmico de uma disciplina, tá escrito isso. Então, trabalho de conclusão de curso apresentado ao IF de Minas como parte das exigências para a obtenção do diploma de engenheiro civil. O orientador e o nome do orientador. Se fosse um trabalho da disciplina, trabalho apresentado na disciplina de iniciação científica ou de metodologia científica da disciplina do curso aí você fala o curso, do IF Sul de Minas, Campus Pouso Alegre. E aí, em vez de orientador, vinha professor da disciplina. Embaixo, local e ano. No verso da folha de rosto vem a ficha catalográfica, que é a ficha que quem faz pra gente é a biblioteca. Então, trabalhos acadêmicos no geral, trabalho de pesquisa, um trabalho de uma disciplina, ele não tem essa ficha catalográfica. Ficha catalográfica é para, por exemplo, TCC, monografia, tese. E aí, a gente tem que pedir, fazer a solicitação para a biblioteca do campus, de preferência cerca de 30 dias antes da data de defesa do nosso trabalho. Só que tem um porém. Na ficha catalográfica já vem o número de páginas do nosso trabalho. Então, quando a gente for solicitar isso na biblioteca, o nosso trabalho já tem que estar finalizado, porque a gente tem que saber com quantas folhas ele vai ter.
E aí ela vem com as informações, ó, título, ano, folha, se é ilustrado, se é em preto e branco ou colorido, o que que é, então são trabalhos de conclusão de curso, de qual curso, quem que foi o orientador e as palavras-chave. Errata. Errata é opcional e é utilizada para indicar erros ocorridos no texto. Então, por exemplo, vocês pegaram, escreveram todo um TCC gigante, mandaram imprimir tudo e aí depois, gente, vocês vão perceber uma coisa. Por mais que a gente corrija, sempre vai aparecer algum errinho bobo que passou assim despercebido. Então, se for alguma coisa bem pequena, em vez de a gente ter que imprimir todo o trabalho novamente, a gente acrescenta apenas uma folha no trabalho, que é o que a gente chama de errata, que é onde a gente fala o que está sendo retificado, né? Então, errata, a gente coloca qual que é a referência do trabalho e a gente cita folha. Então, em qual folha que está o problema? Se é numeração, você coloca numeração. Se não, você coloca onde? Qual a linha do problema, o que está escrito lá e o que deveria estar escrito, né? Então, qual que é a sua correção? Folha de aprovação. Folha de aprovação é para TCC, monografia, tese de doutorado. Então, se for um trabalho qualquer, não tem. A folha de aprovação aqui do IF, quem faz é o orientador direto no SUAP. Então, o aluno só tem que contar que a folha vai estar ali, mas não é mais ele que escreve. A gente só coloca o modelinho lá, mas depois essa folha vai ser substituída pela que o orientador vai enviar para o aluno. E aí, a folha vem o nome completo do trabalho, vem qual que é o título, o nome dos autores e quem é a banca organizadora. Ela não fala qual nota que foi que o trabalho tirou, ela só vem falando qual foi a data da aprovação e a assinatura de quem aprovou, quem compôs a banca. Dedicatória. Não é obrigatório, é um textinho curto que a gente escreve no tamanho 12, alinhado, justificado, com espaçamento de 1,5 entre linhas, sem aspas, e a gente coloca ele do meio da folha para baixo, com recuo de 8 centímetros da margem esquerda. E aí a gente escreve pouco, sabe, na dedicatória, é mais assim, quem primordialmente a gente agradece. Por exemplo, dedico este trabalho a Deus, minha família, meu namorado e minha orientadora. Quem dera, né? E aí, mais uma coisinha. Gente, pensa com carinho quem vocês vão colocar, tá bom? Pensa com carinho. Não, pelo amor de Deus, tá? Por exemplo, o meu TCC... Não, meu TCC não, mas a minha dissertação de mestrado, eu agradeço meu marido, eu já estava com ele há 10 anos. Mas eu pensei, né, se eu colocaria isso ou não. Imagina, você faz uma mega declaração pro seu namorado, sua namorada, quando você tá ali, 6 meses de namoro, auge da paixão, aí você faz, aí você coloca, aí você termina, aí tá lá. Declarando para a pessoa, né? Então, assim, pensa com carinho, agradece a sua família, os seus pais, seus irmãos. E aí, se for agradecer a alguma outra pessoa, pensa assim, se tem futuro, sabe? Se na hora que você lê, você não vai se sentir triste se terminar. Porque às vezes a pessoa, de fato, te ajudou muito no trabalho. Então, mesmo que você terminar, a dedicatória, ela é, assim, justificada. Então, ótimo, coloque. Agora, se for uma coisa assim, só para cumprir tabela, pensa com carinho, vale a pena pensar. Agradecimentos. Já no agradecimento, a gente escreve de fato uma carta, uma coisa maior. E aí, a gente também no tamanho 12, letra maiúscula, negrito, centralizado, com texto justificado, com parágrafo. E aí, a gente agradece, por exemplo, se teve uma instituição que nos deu bolsa, a gente agradece a nossa instituição de ensino. Ali sim, a gente agradece a orientação, a gente agradece os nossos professores, a gente agradece aos nossos colegas. É uma coisa maior, menos chamativa. E aí a gente escreve o textinho bonitinho. Se for um trabalho em dupla, às vezes as pessoas gostam até de escrever 2 agradecimentos. Escreve o seu, cada um escreve o seu agradecimento para ficar com a sua cara. Epígrafe é quando a gente coloca, sabe, aquela frase de efeito. Aí sim, é uma frase de uma música, de um trabalho, de um poema, de um pensador, de um filósofo, alguma coisa assim. Então, é uma citação, a epígrafe. E aí, ela é feita do meio da folha para baixo, ela não começa lá no centro, e também ela é num recuo de 8 centímetros da margem esquerda. E aí a gente coloca, tipo, geralmente, né, no máximo, para trabalhos pensando em engenharia, construção, técnico de edificações, a gente geralmente só coloca uma epígrafe inicial.
antes mesmo do sumário do trabalho, mas em alguns trabalhos ela poderia vir até antes de cada um dos seus capítulos. Isso geralmente acontece em trabalhos da área das humanas, às vezes da área da saúde. Então, por exemplo, aqui, ó, será que à medida que você vai vivendo, andando, viajando, vai se ficando cada vez mais estrangeiro? Deve haver um porto. Caio Fernando Abreu. Olha que profundo. E aí vem o resumo na língua do documento, que a gente chama de língua vernácula, a língua que o documento está sendo escrito. Ele é um elemento obrigatório e tem que apresentar os pontos relevantes do texto de forma concisa e objetiva. E aí, geralmente, ele tem entre 150 a 500 folhas, redigido num parágrafo único, vem um blocão mesmo, sem recuo, não tem aquele recuo de parágrafo, alinhamento justificado nas duas margens, fonte, Arial ou Times, tamanho 12, espaço entre 1,5 entre linhas. E depois do resumo, a gente ainda coloca palavras-chave. E aí a gente escolhe de 3 a 5 palavras que a gente separa entre si por ponto e também finalizado por ponto. E essas palavras-chave são aqueles assuntos que mais aparecem, se fosse pra gente resumir em uma palavra, né, um termo. Às vezes ele não tem só uma palavra, mas ele tem um termo. É que se referencia ao nosso trabalho, o que aquele trabalho quer dizer. E aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó, o resumo, o blocão escrito, palavras-chave, escrito aqui em negrito, e aí vem, ó, reforma psiquiátrica, direito, serviço residencial terapêutico. Aí o resumo na língua estrangeira, já expliquei que isso é para TCC, monografia, tese, e aí geralmente a gente escreve em inglês. Dependendo da situação, poderia ser outra língua, por exemplo, espanhol, francês, mas aqui geralmente é em inglês mesmo. Embaixo a gente também traduz as palavras-chave. E aí aqui um exemplo. A lista de ilustrações, que é opcional, geralmente a gente só coloca se a gente já tiver realmente mais ilustrações no nosso trabalho. Se aparecer só uma, duas, três, a gente não costuma colocar, mesma coisa para tabelas, lista de tabelas e tudo mais. E aí a gente coloca listas de ilustrações, ó, centralizado, em negrito, todo maiúsculo, e aí embaixo vem as listas, figura 1, figura 2, gráfico 1, em qual o título e a página que aparece, com esses pontinhos assim, ó, seguidos. Se você tiver muitas figuras, muitos gráficos, a gente pode separar e colocar lista de figuras, e aí na página seguinte, lista de gráficos, do jeito que a gente achar que faz mais sentido. Mesma coisa para listas de tabelas, tá? Então, centralizado no meio, e aí depois vem seguindo os nomes das tabelas ou dos quadros. Se tiver muitas tabelas e muitos quadros, a gente também pode separar. E aí vem com o título. Lista de siglas e de abreviações. Se a gente tiver mais de 5 siglas ou abreviações que se repetem muito no nosso trabalho, a gente pode colocar um índice para elas lá no começo da lista de siglas e abreviações, já na ordem alfabética, ó, que elas aparecem. E aí vem a sigla e a expressão, né, por extenso dessa sigla. Nesses casos, lembram lá que quando for usar uma sigla, a gente primeiro tem que colocar o nome em extenso, a sigla entre parênteses, e só depois a gente pode utilizar só a sigla. Se a gente for ter uma lista de siglas, a gente já pode desde o começo utilizar só a sigla no nosso trabalho. O sumário, que é onde a gente de fato numera qual página que está cada capítulo, cada subitem dos nossos capítulos, e aí ele não aparece no sumário os elementos pré-textuais, a gente só começa a contar a partir dos elementos textuais, então a partir do resumo, a partir da introdução, ele aparece aqui no sumário. E aí, sumário é diferente de índice, porque o índice ele é organizado na ordem alfabética dos assuntos que estão aparecendo ali. O sumário é na ordem que as coisas estão acontecendo ao longo do texto. E aí a palavra sumário, ela é centralizada, toda em maiúsculo, escrito no meio do texto, no meio da página, tamanho 12. E aí os títulos e subtítulos são alinhados na margem esquerda e justificado na margem direita, de acordo com aquela formatação que eu já mostrei para vocês. Então, no capítulo, na seção primária, tudo em negrito, tudo em maiúsculo. Se tiver o outro capítulo, vem.
Na seção secundária, negrito, mas não é tudo em maiúsculo. Terciário, a gente já não coloca mais o negrito. Se tiver quaternário, a gente coloca em itálico e por aí vai. E vai vendo as páginas. E aí a gente pode usar só o número da página que começa aquele assunto, ou a gente pode utilizar todo o trecho em que aquele assunto é tratado. Só que a gente tem que escolher um padrão, tá bom? Então, se a gente resolver sempre utilizar os trechos, então a gente sempre vai utilizar os trechos, que nem tá aqui, ó, 41 a 45. Se a gente escolher só utilizar o número em que começa, aí é pra tudo só o número em que começa. Outro detalhe, tá vendo que aqueles elementos que não usam o número de capítulo, eles também aparecem aqui no sumário? Os pós-textuais. Então, referência, apêndice, anexo, eles também aparecem aqui, mas eles não vêm com o número de capítulo na frente, sem a numeração. Introdução, então, é a parte inicial do trabalho, delimita, né, o que vai ser tratado ali. A gente tem que evitar citações bibliográficas na introdução, assim como também colocar tabelas, quadros, figuras. A gente não costuma fazer isso na introdução. Então, coloca o capítulo, ó, como que ele vem formatado. Que é o primeiro capítulo, né? Introdução, tudo em maiúsculo em negrito. Espaço de 1.2 espaços de 1.5. Percebam que tá no começo da página, porque é um capítulo novo, cada capítulo novo começa numa página nova, 2 espaços de 1.5, e aí vem o texto, ó, justificado em ambos os lados, tanto na margem esquerda quanto na direita, lembrando que aqui tem 3 centímetros, lembrem, tá? Aquelas margens lá, elas continuam, 3 centímetros na margem esquerda, 3 centímetros em cima, 2 na direita, 2 embaixo. E aí tem o espaçamento aqui do parágrafo. E espaçamento entre linhas de 1.5. A numeração aqui em cima, ó, no canto superior direito. O desenvolvimento, que aí tem vários capítulos junto, pode vir materiais e métodos, resultados, discussão e por aí vai. E aí a gente vem, ó, no primeiro, quando vem a seção primária, tudo em maiúsculo, em negrito, 2 espaços de 1.5 antes do texto. Depois terminou 2 espaços de 1.5 para vir o primeiro subitem. Então, 2.1, ó, todo em negrito, mas não todo maiúsculo. 2 espaços de 1.5 começa o texto, também todos justificados. Numeração aqui em cima também, tá, gente? Só não tá mostrando, mas tem a paginação aqui em cima também. E por aí vai. Aí eu coloquei algumas imagens aí para vocês darem umas olhadinhas. E aí vem, por fim, a conclusão ou as considerações, que é a síntese total do trabalho, também tem capítulo, 2 espaços de 1.5, escreve o texto justificado em ambos os lados. Referências, não tem a numeração, lembram? Então, referências, ele não vem aqui no canto, ó, esquerdo, ele vem escrito no meio da página, todo maiúsculo, todo em negrito, 2 espaços de 1.5, aí começa a citar os trabalhos. A formatação dessas referências tá lá no capítulo referências, que foi o último capítulo que a gente viu antes, ou se for no caso do integrado, vocês ainda vão ver, tá, gente? Podem ficar calmos como vocês vão formatar isso daqui. Mas aí vem em ordem alfabética, entre as informações de cada referência, espaçamento simples entre as linhas, entre uma referência e outra, um espaço, uma linha em branco entre elas, tá bom? Alinhadas na margem esquerda, não alinhadas na margem direita. Apêndice e anexo são documentos ou textos que são usados para complementar o nosso trabalho. Então, eles são citados lá no nosso texto, mas eles não aparecem no texto. Por exemplo, aplicou um formulário. No texto, vocês falam, de acordo com o formulário apresentado no apêndice A, e aí vocês já colocam o gráfico do formulário sem mostrar o formulário. E aí vocês vêm cá nos elementos pós-textuais e usam o apêndice A para mostrar de fato o formulário que vocês aplicaram, sem ser a resposta das pessoas, o formulário, o modelo do formulário. Então, o apêndice é aquilo que é elaborado por vocês, pelo autor que está escrevendo. O anexo é elaborado por outra pessoa, por exemplo, uma tabela de referência que vocês tiraram de alguma norma técnica. A tabela não foi vocês que criaram, vocês tiraram de um livro, tiraram de uma norma. E aí ela então é um anexo e ela tem que vir falando a fonte, né, da onde vocês tiraram ela.
E aí vem, ó, escrito no meio, o apêndice A, esse pedaço todo em maiúsculo, depois você já pode colocar em minúsculo o título desse apêndice, mesma coisa para anexo, centralizado aqui no meio, e aí vem, ó, escrito bonitinho. Tá bom? É o que eu tinha para falar para vocês sobre aspectos gráficos. Não se preocupem, de cara vocês não vão decorar essas coisas, nem quero que vocês decorem, eu quero que vocês utilizem tanto o vídeo quanto o material de aula para vocês irem se familiarizando. Vai chegar um ponto que pelo menos as formatações principais vocês já vão estar sabendo meio que de cor, tá bom? Então eu fico por aqui, até mais, tchauzinho!